Boa noite, irmãos. Boa noite. É um privilégio poder estar aqui. Agradeço ao pastor Evaldo. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. E, como eu disse pela manhã, é a igreja do abraço. É essa a impressão que eu vou levar daqui, viu? A igreja que abraça, a igreja que cuida, a igreja que tem carinho. Mas, nessa noite, eu gostaria de falar sobre um Deus. O Deus que ouve e vê. Um Deus que ouve e vê. Um Deus que é grande, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que é poderoso, mas é um Deus que se aproxima, é um Deus que se relaciona, é um Deus que ouve e vê. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. Você fica com sua Bíblia aberta, que daqui a pouco nós leremos esse texto, mas antes nós trabalharemos a questão do contexto. Pela manhã nós conversamos sobre Noé. Noé, um homem que foi capaz de salvar a sua família. Um homem que, diante de um dilúvio, de uma catástrofe, Noé, ele ouve a voz de Deus e coloca a sua família numa arca. Há o dilúvio. A humanidade é destruída, Noé e sua família saem da arca. E a partir do dilúvio, muitas coisas aconteceram. Novas civilizações surgiram, pessoas começaram então a surgir na terra. Diante disso, Noé gerou Sem, que gerou filhos e filhas, que começaram a povoar todo o mundo. Destes veio Naor, que gerou Terá, e que teve o personagem dessa noite, Abrão. Surge Abrão, então, uma figura. Nós estamos diante aqui do livro de Gênesis, que os irmãos já estão aí com a Bíblia aberta em mãos. E o livro de Gênesis é um livro histórico, cujo objetivo é mostrar que o Deus Criador, por meio da nação escolhida Israel, realizará o seu propósito de salvar a humanidade. O livro de Gênesis é um livro de salvação. O livro de Gênesis é um resumo de tudo aquilo que haveria de vir, de tudo aquilo que Jesus iria construir. O livro de Gênesis podemos dizer que é um livro até mesmo escatológico, um livro que fala sobre as últimas coisas que acontecerão. O livro de Gênesis, o livro da origem, também é um livro do fim. E Abrão é uma pessoa, é um servo de Deus, é um homem que mostra, que narra a presença de Deus e aquilo que Deus fez na vida da família dele. Um homem nascido em uma família idólatra. Um homem de 75 anos, jovem para os padrões da época. Um homem bilíngue, que dominava a língua sumeriana e a língua acadiana, criado em uma família idólatra, cuja tinha o seu pai Terá, que era adorador do deus Lua. E Terá significava Deus Lua. Esse homem, por volta do ano 2000 a.C., deixa sua cidade, Ur dos Caldeus, sua cidade natal, metrópole moderna, a maior cidade daquela época, com aproximadamente 60 mil habitantes, e sai dali, vai para Harã, um outro centro importante, comercial, o centro de adoração, onde havia o templo do deus Lua, e começa então ali um novo estilo de vida, um estilo de vida nômade, um estilo de vida de peregrinação, onde ele aprende, desenvolve um outro idioma do qual ele usaria em Canaã, e ali ele aprende os negócios, e ali ele aprende como trabalhar, e ali ele aprende como fazer as coisas acontecerem, e ali ele é ensinado. Abraão, então, ali tem a formação daquele grande homem que ele viria a ser, daquele grande homem que ele se tornou. Meu irmão, quando a gente olha primeiramente esse contexto aqui, não despreze as coisas que Deus te deu até hoje, não despreze as línguas que você tem, não despreze o curso que você fez, não despreze a família que você nasceu, porque tudo isso Deus irá usar. Abraão não é filho de crente, Abraão nasceu numa família idólatra, mas Abrão, em Harã, ele tem um encontro com o Deus verdadeiro, onde recebeu a ordem para deixar seu país, ir para um lugar onde Deus iria revelar. O próprio Deus então aparece a Abrão e diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele realiza essa viagem por ordem de Deus, que o promete abençoá-lo e fazer dele e de seus descendentes uma grande nação.
Ele anda pela região do Neguebe, onde ali atualmente compreende a região, o território de Israel. Mas por causa de uma crise, de uma severa seca, ele sai da região do Neguebe, onde ele compreende a região de Israel, e vai para o Egito. No meio de uma crise, ele vai para o Egito, ele sai sem saber de nada, mas já dominava a arte de ser um nômade. E ali ele percorre uma distância considerável até o Egito, e no Egito, Abraão, no meio de uma crise, talvez tinha perdido todos os seus bens por causa da seca, por causa da dificuldade, da crise, e lá no Egito, mesmo Abraão cometendo um pecado, mesmo mentindo, dizendo que a sua esposa, Sarai não era sua esposa, mas sim a sua irmã, mentindo ao faraó, do qual o faraó, com medo de Deus, por causa da mentira de Abraão, resolve abençoá-lo e entregar-lhe várias riquezas. E Abraão sai do Egito, então, com várias posses, com várias riquezas, e retorna para a sua região. Meus irmãos, Deus cuidou de cada detalhe da vida de Abraão. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Deus cuida de cada situação da sua vida. Quando você passar por um momento de crise, lembre de Abraão, que saiu da sua terra no meio de seca, no meio de dificuldade, e Deus o abençoou até que ele retornasse à sua terra de volta com seus recursos. Deus abençoa o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus cuidou de Abraão, mas não é um cuidado egoísta para o homem somente ter posses e fazer aquilo que ele bem entender, não, é um cuidado para ele usar no reino de Deus. Então Abraão volta para sua casa. Abraão é um homem falho, Abraão é um homem com dificuldades, Abraão é um homem como eu e você, Abraão é um homem que comete erros. Mas Deus, apesar da gente, Ele continua no controle da nossa história e da história da humanidade. E aí nós entramos no texto que eu pedi para os irmãos abrirem. Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 3. Abraão em Canaã, diz assim: depois disso Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Depois de 10 anos de espera aqui no texto, até o versículo 3, por enquanto. Depois de 10 anos de espera, sua mulher, já sem esperanças de ter filhos, resolve sugerir que para dar um jeito no problema, que Abraão se deitasse com uma de suas escravas e tivesse então uma descendência através dela, da sua concubina. Acompanhe comigo Gênesis 16, 1 a 4, que diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. No contexto que lemos, Abraão já sem esperança de ter filhos. E agora sim, no versículo mesmo de Gênesis 16, 1 a 4, nós vemos então Abraão aqui questionando. Abraão sem confiança em Deus. Abraão sem esperança em Deus. Abraão no meio da crise, no meio da dificuldade. Abraão que já tinha visto a poderosa mão de Deus no Egito. Abraão volta a duvidar que Deus poderia lhe dar um herdeiro. A falta de confiança de Abraão. A autoconfiança. Nós achamos que podemos fazer do nosso jeito. Nós achamos que podemos dar um jeito no problema. Mas nós precisamos acreditar que a promessa de Deus, ela nunca falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, meu irmão. Se Deus garantir, Ele vai fazer na sua vida, minha irmã. Deus é aquele que promete. Deus é aquele que prometeu a Abraão. O problema é que nós duvidamos.
O problema é que as situações tomam conta do nosso coração e a gente questiona o propósito de Deus. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que nós não podemos ir pelo caminho mais fácil. Ou então nós não podemos achar que o caminho mais fácil é a promessa de Deus. Às vezes a promessa de Deus está no caminho mais difícil. Às vezes a promessa de Deus está nas escolhas mais complicadas. Nós temos uma tendência de achar que para tomarmos decisão precisamos da paz. A paz de Deus. Se eu tiver paz eu vou fazer. Meu irmão, tem decisão que a gente toma que a gente não tem paz não. Tem decisão que a gente toma que é a correta, mas que a gente perde o sono por causa dessa decisão. Tem decisão que a gente toma e que a nossa mente fica atribulada. Mas eu quero dizer que no momento que você toma a decisão, no momento que você acerta, no momento que você cumpre o propósito de Deus, a paz que excede todo entendimento, aí sim domina o seu coração. Não ache que o caminho mais fácil é o caminho correto. Às vezes é o caminho mais difícil. Abrão perdeu a esperança. O texto que lemos é um casal vivendo um grande drama familiar. O drama de não poder ter filhos, a ponto deles considerarem que outra mulher poderia nos dar esse filho. Agora entendam bem, no mundo antigo era muito natural de que um homem com sua mulher, e se sua mulher não pudesse ter filhos, era comum, era cultural, que o homem deitasse com uma escrava e tivesse filhos com ela. É tão certo isso que um contrato de casamento encontrado por arqueólogos descreve isso. Descreve que se a esposa gerar filhos, o esposo não tomará para si outra mulher, mas se a esposa não gerar filhos, ela deverá buscar para o seu marido uma escrava, que será sua concubina. Em tal caso, a esposa terá autoridade sobre a criança que nascer. Apesar dessa alternativa, meu irmão, ser culturalmente aceitável, nunca foi o plano de Deus que um homem se deitasse com outra mulher que não fosse a sua esposa. Nunca foi. Deus nunca mandou isso. Deus nunca dirigiu o homem a isso. Mas o homem, no caso de Abrão, duvidando da promessa do Senhor, deitou-se com sua mulher. Abrão, respaldado pela cultura da época, Abrão, respaldado por aquilo que era comum na sua época, desobedeceu a ordem de Deus. Nós muitas vezes achamos que a cultura da época, ela faz com que as nossas decisões se tornem corretas. Às vezes nós achamos que algumas leis, por serem as leis da época, serem a cultura da época, é a decisão e é o plano de Deus para as nossas vidas. Isso é um grande engano que cometemos. O plano de Deus, a lei de Deus, é a lei de Deus, é a verdade de Deus, e nada pode alterar. Ela é imutável, com ela não há negociação, com ela não há jeito. Abrão não poderia se deitar com outra mulher, mas ele assim o fez. O que Abrão precisava era acreditar na promessa, e ele não acreditou. E por causa da fé, da falta de fé, sobreveio uma série de problemas na vida da família de Abrão. Vamos ler agora o versículo, capítulo 16, versículo 4 até o versículo 6, que continua a narrar essa história. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Uma crise na família de Abrão. Um problema na família de Abrão tomou conta naquele momento. Sarai foi quem planejou que Agar tivesse filho com Abrão. Sarai foi quem arquitetou tudo. Mas agora Sarai, ela aparece no texto e culpa Abrão de ter feito isso. Quando ela diz: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Abrão, você é o culpado disso. Meu irmão, nós temos uma tendência a colocar a culpa nas outras coisas, nos outros.
De quem foi a culpa? A culpa foi da mulher que me destes. Lembra lá do jardim do Éden, Adão e Eva? A culpa foi do marido que me destes. A culpa foi do filho que me destes. A culpa foi da família que eu nasci. Nós temos a tendência de culpar os outros. Foi o que Sarai fez com Abrão. Muitas vezes é muito mais fácil culpar alguém do que assumir o erro, do que assumir a culpa, do que assumir a dificuldade. Nós culpamos os outros. O que Sarai fez aqui foi descarregar a sua ira contra agora, não somente o seu marido Abrão, mas contra Agar. O tratamento foi tão cruel com sua escrava, foi tão mal, gerou tanto problema dentro daquela casa, que provocou que Agar fugisse. O texto diz então, Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo, no versículo 6 diz isso. Ela fugiu, mas em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade, em meio a essa, permita os irmãos usar essa expressão, em meio a essa lambança, que Abrão, o servo de Deus, ele fez. Deus, ele é um Deus que continua a operar. Às vezes, e muitas vezes, nós tomamos decisões erradas. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Todos nós fazemos isso. Mas eu quero te dizer, Deus, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia, que por mais que erremos, Deus continua a operar a sua graça, e Deus continua a escrever a sua história, e Deus continuou a escrever a história da humanidade, e é isso que agora nós encontramos no versículo 7 a 9, o clamor de uma mãe abandonada e desprezada no deserto. Olha o que diz o texto, versos 7 e 9. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte-se à sua senhora e sujeite-se a ela. Veio uma pergunta do céu aqui. Veio uma pergunta que trouxe identidade agora a Agar, serva de Sarai. De onde você vem e para onde você vai? Aquela mulher estava perdida, essa pergunta então trouxe o norte. Aquela mulher estava sem direção, aquela pergunta então coloca aquela mulher no caminho. Aquela pergunta traz direção para ela. Agar não sabia quais seriam os planos, os propósitos de Deus lá na frente. Abrão também não tinha muita noção. Meu irmão, na nossa vida é mais ou menos assim. Nós somos como, sabe, quando saímos para viajar, à noite, ligamos o farol do carro, mas o farol do carro não tem a capacidade de iluminar até o destino final. O farol do carro só ilumina um pouco. Abrão, Agar, Sarai não enxergavam o futuro, mas Deus enxergava, não enxergava o destino da humanidade, mas Deus enxergava e cuidava de cada detalhe. Meu irmão, nós só enxergamos partes, mas Deus enxerga o todo. Não questione a vontade de Deus para a sua vida, não questione aquilo que Deus opera na sua vida. Se você errar, peça perdão, reconheça seus erros, porque Deus é aquele que ilumina todo o caminho. Esse é o Deus que nós acreditamos. E a resposta de Agar foi: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Fujo da presença dela, eu estou com medo. Eu não posso voltar para lá, ela me maltratou muito, ela me ofendeu, ela falou coisas terríveis, eu não aguento mais estar na presença dela. Agar disse, aquele anjo, o que Agar fazia aqui, e Deus sabia. Agar fugia de Sarai, mas fugia de seu problema. Agar não encarava o seu problema. E nós muitas vezes fazemos assim. Temos um problema e fugimos do problema. O anjo diz, você tem um problema? Encare o problema. Enfrente o problema. Conserte o problema. Crie soluções para o problema. O que o anjo ensina aqui, o anjo do Senhor a aconselhou que retornasse e enfrentasse Sarai. A solução é o enfrentamento. A solução não é deixar o problema e falar, não quero enfrentar, deixa isso para lá. Não, só piora. Enfrente o problema. Reconheça o seu problema. Reconheça a sua dificuldade. Ela teve um norte. Ela precisava reconhecer a sua dificuldade. E foi isso que ela fez. Ela voltou. Ela voltou. Mas a história não termina aqui. O versículo 10 a 12 também traz um conforto para aquela mulher. Porque o anjo continua o diálogo.
Antes daquela mulher retornar, o anjo mantém o diálogo, mantém a conversa. Versículo 10 a 12 diz que ela retorna. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, olha o cuidado de Deus, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Olha o Deus que nos ouve em nosso sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Durante 13 anos, Abrão acreditou que Ismael seria seu herdeiro. Abrão acreditava nisso, ele pensava, ele olhava para Ismael na casa, brincando, jogando videogame, não sei o que Ismael fazia na época, mas ele via ali Ismael rodando pela casa e falava: ali está o meu herdeiro. 13 anos ele acreditava nisso, que as promessas se cumpririam através dele. Porém, quando Abrão tinha 99 anos, ou seja, 24 anos depois, olha o tempo, olha a espera, depois de ter recebido a promessa de Deus, 24 anos depois, e quando Ismael já tinha 13 anos, aí sim que o Senhor fala claramente com Abrão, que a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, não viria através de Ismael, mas viria através de Isaque. Meus irmãos, já idoso, já velho, sem possibilidades, Deus diz: não é Ismael, mas é um outro filho que eu irei te dar. E Abraão, sem entender, não entendeu nada, mas a história conta que ele teve Isaque, Isaque nasceu. A Bíblia nos mostra isso. Abrão não acreditou, Abrão não teve esperança. Abrão não teve esperança, mas Deus é tão bom, que diz que mesmo Ismael sendo rejeitado, mesmo Ismael não sendo filho da promessa, Deus diz que sua descendência seria tão numerosa que seria impossível contá-la. Lá em Gênesis, lá na frente, no capítulo 25, versículo 12 a 18, nós vemos os nomes dos 12 filhos de Ismael. Eram 12 príncipes, não era pouca coisa não, meu irmão. Um filho rejeitado, ele aparece agora lá na frente, como 12 príncipes de seus povos. Os descendentes de Ismael. Dos descendentes de Ismael, nós sabemos disso, formam-se então famílias e tribos árabes. Ismael foi o principal personagem para o estabelecimento do povo árabe e sua religião, o islamismo. Nós sabemos que existem hoje milhões de árabes ao redor do mundo, e eles se consideram filhos de quem? Filhos de Ismael e descendentes espirituais de Abrão e do seu Deus. Em um artigo publicado em uma revista, tinha um título Irmãos de Sangue, e mostra exatamente isso, que todos eles são originários de uma mesma comunidade ancestral, que viveu no Oriente Médio há 4.000 anos. Descendentes de Ismael, a promessa de Deus se cumprindo. Mas a promessa não para por aqui. Diz também que será selvagem e feroz, viverá em conflito e hostilidade com seus irmãos. Eles eram nômades e se estabeleceram hostis a todos os seus irmãos. Eles aprenderam essa cultura e até hoje vivem mais ou menos assim, peregrinando pelo mundo, espalhados pelo mundo, e vivem em guerra até os dias de hoje, como nós sabemos. Mas Deus não para por aqui e diz: ele será abençoado por mim. Como assim? O povo islâmico será abençoado por Deus? Meus irmãos, e aí vem a maravilhosa graça de Deus que começa em Ismael, e como eu disse, Gênesis também é um livro que aponta para o futuro, e a promessa aqui está, que acontece o seguinte: quando Deus envia Jesus, Ele estende a salvação a todas as pessoas, independente da religião, independente do país, independente da cultura, árabes, judeus, todos agora podem ser alcançados por Jesus Cristo de Nazaré, independente da religião. Todo aquele que crê será salvo. E a Bíblia mostra isso: os descendentes de Ismael serão salvos se confessarem Jesus como Salvador. O povo muçulmano. Outra profecia maravilhosa que diz o seguinte: Isaías capítulo 60, versículo 7 diz que de Quedar e de Nebaiote, descendentes de Ismael, virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam
a ele. Meus irmãos, de Quedar e Nebaiote, de descendentes de Ismael, de descendentes daquele que foi rejeitado pelo seu pai e por sua mãe, virão adoradores de Deus, que voltarão ao santo templo do Senhor, meu irmão. Todo povo e toda língua que confessar o nome de Jesus poderá ser salvo. Apocalipse, então, 5:9 diz: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A mensagem de Jesus Cristo, ela é estendida então a todos. Não há mais preconceitos, não há mais julgamentos, não há mais tribo, não há mais língua, mas há todos aqueles que serão alcançados por Jesus. Por isso que o nosso amigo missionário está indo na Líbia, não é isso, meu irmão? Porque ele acredita que há um povo que Jesus ama, e um povo que Jesus morreu na cruz para salvar. E é esse povo que a gente precisa alcançar. E é esse povo que a igreja precisa ir. É o povo que está espalhado pela face da terra. Nós precisamos colher esse povo pela terra. E aí o texto termina maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que vai encher seu coração de esperança nesse momento. Acompanhe comigo o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço fica entre Cádiz e Berede. É chamado de o poço daquele que vive e me vê. As palavras de Agar dizem literalmente: tu és Deus de vista, tu és o Deus que vê. Bela Roi significa literalmente o poço do vivente, o meu observador, aquele que me vê. Meu irmão, em cada deserto que você passa, em cada dificuldade que você enfrenta, existe um poço, e um poço que não está vazio, um poço que está cheio de água, e do lado desse poço está o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor no texto é Jesus Cristo de Nazaré, que nos acompanha nas nossas aflições, porque ele sofreu, ele sabe o que é viver nessa terra, ele foi homem como a gente, e ele sabe o que a gente passa, e é por isso que ele intercede ao Pai pela gente. Jesus está na crise, Jesus está na dificuldade, Jesus está no problema, Jesus está nos conflitos familiares, Jesus está nas dificuldades, Jesus está na sua história. Abrão, imperfeito. Sarai, imperfeito. Eu e você, imperfeitos, mas o Deus Todo-Poderoso é perfeito, e Ele ama aquele que se entrega a Ele, e Ele deposita toda a sua confiança, e Ele entrega as bênçãos, Ele derrama bênçãos sobre medidas àqueles que querem ter um encontro com Ele, aqueles que querem entregar a sua vida a Ele. Deus é o Deus que controla a história. Tudo aponta para isso. Gênesis aponta para Jesus. Gênesis aponta para o fim. Gênesis aponta para aquilo que há de acontecer na terra. Todo joelho se dobrará diante de Deus. Será que o seu joelho já se encontra dobrado diante desse Deus poderoso? Será que o seu coração já se encontra prostrado diante desse Senhor? Será que a sua vida já se encontra derramada diante desse Deus? Não há nada que negue, não há nada que descomprove a palavra de Deus, não há nada que desaprove a palavra do Senhor. A Bíblia é perfeita em tudo o que acontece. A arqueologia, a história, tudo aponta para esse Deus poderoso. Ninguém até hoje foi capaz de desmentir a palavra do Senhor. Você confia em Jesus como seu Salvador. Você entregou sua vida para Jesus. Estamos diante dessa noite, o Deus que te ouve e vê. O Deus que te ouve e vê. Nessa semana que você vai passar, saiba que você terá no poço, no deserto terá um poço. O Deus que te ouve e vê estará lá, assim como estava com Agar, aquela mulher rejeitada, assim como esteve com Ismael, aquele filho rejeitado. Mas Deus não desprezará ninguém que um dia entregar sua vida a Ele, ou que queira entregar sua vida a Ele. Se você não entregou sua vida para Jesus, eu te convido a entregar agora. E falar agora: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Deus que controla a história. Eu quero esse Deus que domina tudo. Eu quero esse Deus que traz a felicidade. Eu quero esse Deus que eu ainda não encontrei. Eu quero esse Deus. Eu acredito nesse Deus. E não importa as suas imperfeições.
porque Deus, Ele olha, não é para você. Sexta-feira eu falei com os adolescentes que Deus, Ele olha para Jesus. Porque quando você chegar no céu, o que Deus vai ver não é você. O que Deus vai ver é Jesus Cristo na sua frente, que morreu por você, que derramou sangue. E quando Jesus estiver na sua frente, sabe o que Ele vai mostrar para Deus? Não são seus pecados. O que Ele vai mostrar para Deus é a marca da cruz, é o buraco da cruz. E fala: Pai, eu morri por Ele, receba Ele no seu paraíso, na sua terra. Vamos orar. Deus poderoso, Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que nos ouve, é o Deus que nos vê, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui. E entregar a vida para o Senhor é simplesmente dizer: eu creio nesse Deus, e eu quero entregar a minha história nas mãos desse Deus que é poderoso. Deus, obrigado, porque a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. A Bíblia é um relato de pessoas imperfeitas, mas que reconheceram as suas dificuldades. Deus, que possamos fazer isso também, reconhecer as nossas dificuldades. Se há alguém aqui que nunca reconheceu que é pecador, que tem dificuldades, que tem lutas, se há alguém aqui que acha que pode superar todas elas pela força das suas mãos, Deus, que nesse momento ele reconheça que não é capaz, e entregue a sua vida no teu altar, Pai. Nós te louvamos e agradecemos por essa noite, e eu tenho certeza absoluta, porque é a tua palavra que diz: o Senhor nos ouve e vê aqui, e vamos sair desse local, e o Senhor continuará nos vendo e ouvindo, porque o Senhor não nos desampara. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.